Boa noite. Boa noite. Boa noite, Olá, doutora Maria Tereza. boa noite, doutora Carla. Que bom Faz um estar por favor para aqui. mim. Sim, Amém. Coloca o tema para eu fixar. tá bom. É só você escrever, aí eu vou e printo em cima. Tá bom. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, doutor Tiago, que bênção você estar aqui conosco. Mineiro. Nossa, eu tô aqui escrevendo Eu? ele longo. Tô escrevendo ele aqui, Tá. as novas Jennifer, boa competências. noite. Boa noite, Vanessa. Doutora Maria Tereza está fixando para nós, escrevendo o tema para a gente fixar. É bom que você escreva, porque aí já sabe que é você que está falando. Tá certo. A gente vai aprendendo tanta coisa, né? Pois Tanta é, coisa aprendi isso no nova. último live com o doutor Rafael. Agora eu sei Cada que, vez a gente aprende uma coisa diferente, né, doutora? com certeza. Eita, e agora? O que será que eu faço? Eu sei que. Ixi, Se não der, a gente. Vou mandar para algumas pessoas aqui. está comentário, Boa. já fixei. Fixei. Tá, ótimo. Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Carla Maria Santos Carneiro, sou advogada trabalhista. E é com muita alegria que eu já trabalho há 12 anos no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na condição de profissional voluntária, né? Tentando fazer o bem, que é promover saúde e segurança no trabalho, é promover vida. Nós temos feito uma live em série já desde o início da pandemia, justamente porque nós tínhamos todo um hall de palestras, né, doutora Maria Tereza, que já estavam sendo proferidas em vários ambientes de trabalho, mas que tiveram que ser suspensas porque pela pandemia a gente não podia conviver com outras pessoas. Então, Vanessa lembrou, e muito bem lembrada, da possibilidade da gente fazer as lives. Nós estamos aí, seguindo firme, né, com temas muito bons, palestrantes excelentes. Doutora Maria Tereza Tomé de Godoy, ela é doutora em psicologia, mestre em gestão estratégica, pesquisadora sobre comportamento humano, com ênfase em gestão por competência e ensino por competência. Coordena e desenvolve estudos sobre liderança, motivação humana, autodeterminação, bem-estar no trabalho, qualidade de vida no trabalho e saúde do trabalhador. Ela é sócia fundadora do Instituto Essenciar, atua como consultora em gestão estratégica e gestão de pessoas, é especialista em diagnóstico e análise organizacional, desenvolvimento e capacitação profissional. É assessora de gestão de pessoas na Universidade Federal de Goiás, que é a UFG, e coordenadora da pós-graduação em educação sistêmica na Faculdade Censo, e atua como professora em cursos de graduação e pós-graduação. Um senhor currículo, né, doutora Maria Tereza? E eu tive a graça de contar com a participação da doutora Maria Tereza na minha banca de defesa da tese do doutorado, né? Para mim foi uma grande riqueza. A doutora Maria Tereza vai refletir conosco sobre o novo contexto do trabalho, entre parênteses, o teletrabalho, né? Que é algo que já existia, mas que se arrefeceu principalmente na pandemia. E as novas competências emergentes para o século XXI. Com vocês, doutora Maria Tereza, para se apresentar. Obrigada, doutora Carla. Eu fico muito feliz e foi uma grande honra estar na sua banca, porque eu aprendi muito, né? A gente fala de temas que nosso doutorado é na mesma área, né? É em psicologia.
e nós falamos sobre temas, o mesmo tema, sobre olhares diferentes, né? Então, a gente, nesses estudos, a gente junta, né? E aí eu posso dizer, tanto eu quanto a doutora Carla, nós estamos sempre coadunando ali a prática, né, do trabalho com as pesquisas. Então, nós estamos sempre nessa perspectiva integral, né, de ver não só numa perspectiva do estudo, né, mas sim da prática, porque a gente se completa nesses parâmetros, né, doutora Carla? Então, doutora Maria Tereza, nós fizemos a live de terça-feira, nós convidamos o doutor Rafael Lara Martins, que é um advogado muito conhecido, e que é mestre em Direito Social, e o tema da dissertação dele foi justamente o teletrabalho, né? Então, foi algo muito interessante, porque Olha, nós que pudemos legal. aprofundar. Pode voltar, doutora. Doutora Carla, tá travando aqui um pouco para mim? Não, não ouvi, mas tá travando um pouco aqui. Ouvindo bem? Oi. Agora tá bom. Tá bom, para mim tô ouvindo. Tá ótimo, para Agora nós parou. também. Quais as Tá ótimo. principais mudanças no cenário do mundo do trabalho? Bom, doutora Carla, essa pergunta ela é muito difícil da gente contextualizar tudo, né? Primeira questão que muda muito é a ideia do próprio trabalho, né? Então, o trabalho visto há alguns anos, ele era visto como algo que não era dignificante, que não era... o trabalho, ele era algo que pessoas, quem tinha que trabalhar, na verdade, era de uma classe inferior, né? O trabalho, então, era tido como punição, ele era tido como pena, então vai trabalhar, né? Então, temos toda essa questão histórica do que é o trabalho, né? Hoje não, hoje o trabalho é mais visto como realização, como significado de vida, do que realmente como punição. É onde a gente tira nosso sustento, sim, mas não só isso, o trabalho, ele é também aquilo que me realiza, né? Eu costumo dizer, quando a gente faz treinamento, que o trabalho passa a ser meu sobrenome, né? Então, a doutora Carla, né, do escritório, né, de advocacia, né? Então, a doutora Carla, que é advogada. Então, sua profissão torna seu sobrenome, né? A Maria Tereza da Essenciar, a Maria Tereza da UFG. Então, a gente carrega no nosso nome, passa a carregar no nosso nome aquilo que a gente faz. A nossa utilidade, no sentido de utilidade para aquela sociedade. Não é mais tolerado as pessoas não trabalharem, né? Eu costumo dizer que o não trabalhar, alguns anos atrás, era um luxo. Hoje, por mais que você tenha bens,
ele é considerado algo que aquela pessoa não trabalha, por quê, né? Por que ela é tão inútil? Né? Então a gente tem essa ideia da utilidade do indivíduo, por mais rico que seja, porque a ideia do dinheiro, da retribuição do dinheiro, também não é algo que a gente tem como foco hoje, né? Tanto é que os novos profissionais, eles têm muito mais como foco realizar-se através do trabalho do que realmente adquirir bens, né? Eles querem vivenciar. Então, a gente tem algumas migrações aí no trabalho. Outra questão que muda bastante na relação do trabalho, nesse cenário do mundo do trabalho, é a mudança do foco, da qualificação para as competências, né? Então, a doutora Carla é doutora, né? A Maria Tereza é doutora. Mas, se nós pararmos algum tempo de nos qualificarmos, né? A doutora Carla tem um escritório de advocacia, recentemente vai e encara um doutorado de 4 anos, né? O que é isso para a vida de um indivíduo? É realmente continuar a se qualificar, é saber que as competências têm uma validade, né? Então eu passo ali de simplesmente querer uma qualificação, e nós duas como doutoras, nós não vamos parar de estudar, né? Nós não podemos parar. Porque se a gente tiver apenas o nosso título em mãos, ele vence, né? Mas não vence no sentido dele ter uma validade, ele vence no sentido de utilidade, que a gente está falando, né? Mas utilidade não naquele sentido de utilitarismo, e sim de se eu ficar 5 anos fora da academia, se eu ficar 5 anos fora do ambiente de trabalho, eu vou passar a ter uma dificuldade maior de compreensão daquilo. Vai ficar velho o meu trabalho, o que eu estudo, não é? Então a gente tem essa necessidade de estar frequentemente reavaliando as nossas competências para esse novo mundo do trabalho, né? A qualificação já não tem foco nela. Claro que qualificação, ela traz uma capacidade de reflexão, uma capacidade de abstração, uma capacidade de argumentação diferente, né, para cada indivíduo. Mas ela não traz uma garantia de que o mundo do trabalho vai ser para você fácil. Né? Então, a gente sempre terá essa necessidade, né? Então, as competências técnicas também passa a sair o foco das competências técnicas e eu passo a ter mais foco nas competências comportamentais, não é? E esse mundo do trabalho traz para mim também, doutora Carla, uma sensação de imprevisibilidade, né? Muito mais acentuada agora nesse momento. Né? Uma imprevisibilidade, assim, eu não tenho como, e nós da administração, né, da gestão, da psicologia, nós que trabalhamos muito com essa área do trabalho, a gente sempre gosta de perspectiva, de cenários, né? Qual é o cenário que vem pela frente? A gente costuma dizer que a gente tem um cenário muito mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? E com questões mesmo que rompem. Então, a gente tem um mundo do trabalho muito diferente e cada vez intensificado, né, ao longo da vida, assim, ao longo dos dias, mais rápido. Né? Essas mudanças acontecem muito mais rápido. Quando a senhora fala de mudanças, seria mais ou menos o paradigma, né? O que o trabalho significava antes e o que esse trabalho significa hoje, né? E quando a senhora dizia da pessoa ter bens, ter renda, mas não ter um trabalho, é porque o trabalho, longe de hoje ser um castigo ou só um meio de sobrevivência, ele chega a ser terapêutico também, né? Exato. Haja visto o número de pessoas que adoecem quando precisam se aposentar e não tem mais aquela atividade, né? Doutora, o que a senhora acha que muda com o teletrabalho? A senhora acha que o teletrabalho, na forma como ele está atualmente, se tornará uma realidade ou ele vai diminuir após a pandemia? Então, vamos começar por aí. O que o teletrabalho significa, né? O que muda com o teletrabalho? Muda algumas questões do próprio trabalhador, da empresa, da liderança e toda a equipe. São mudanças que implicam muito no comportamento dessas equipes. Como que eu vou trabalhar em equipe de longe? Se trabalhar em equipe presencialmente já é difícil.
não é? Eu consegui emplacar num grupo de pessoas o trabalho em equipe, já é um grande desafio para qualquer organização, para qualquer liderança. O teletrabalho, a distância, né, a virtual, ele implica em mudanças de que eu tenho que promover ainda esse trabalho em equipe, eu tenho que saber como mobilizar as pessoas, mesmo de longe, mas que elas vão no mesmo sentido, né? E trabalhem juntas e conectadas, integral e sistêmica. Mas eu tenho também que entender que quando as pessoas estão no teletrabalho, alguns aspectos mudam. Então, a organização vai ter que se preparar para isso. O teletrabalho, ele não é uma imitação pura do trabalho presencial. Se você, eu tenho pessoas que estão no teletrabalho e eu conheço, e algumas pessoas já me relataram que as organizações estão requerendo deles que eles fiquem num horário pré-definido, né? E vistam até uniforme, coloquem crachá, para se colocarem como se estivessem no trabalho, para que aquilo passe a ser. E isso é relativo. Nem sempre as pessoas, às vezes a pessoa é mais produtiva de pijama. Claro que numa reunião, né? A gente vai ter uma reunião, é todo um respeito por quem está me assistindo numa reunião, né? Então eu tenho que ter, sim, eu tenho que saber, eu tenho que me arrumar, eu tenho que preparar o meu cenário todo para esperar aquela reunião. Eu estou recebendo as pessoas. Agora, a gente tem que entender o teletrabalho, e aí vai variar, né, de pessoas, de organização para organização, eu tenho que refazer esse contrato de trabalho. Né? Eu tenho que refazer esse contrato que eu faço, líder, liderado, equipe, organização. Teletrabalho, ele é diferente, então muda, muitos aspectos mudam e eu tenho que adaptar essas pessoas a esse cenário. Eu tenho que entender como essas pessoas vão trabalhar, né? E o teletrabalho, ele é uma realidade, a gente ele já era uma realidade antes, né? Claro que a pandemia, ela trouxe uma questão para o teletrabalho que foi de trazer uma acelerada, até desastroso processo do teletrabalho. Né? Eu tenho visto isso. Muitas vezes, o processo de teletrabalho, em vez de ser planejado, organizado, conversado, com métricas bem claras, com um plano de trabalho, com a organização do ambiente, porque quando eu venho para o teletrabalho, eu tenho que saber se eu sou capaz mesmo do teletrabalho. Não são todas as pessoas que têm condição de ir para o teletrabalho. Pessoas que têm, a gente fez uma pesquisa na universidade, porque a gente tem o governo federal tem, né, uma instrução normativa que permite o teletrabalho. Então, a gente tem que criar uma resolução interna para entender e colocar normas, né? Então, eu fiquei responsável por isso, fiz uma pesquisa extensa das características das pessoas que tendem a dar mais certo no teletrabalho e as que não conseguem se adaptar ao teletrabalho. Mães, pessoas que têm crianças pequenas, que têm uma casa muito tumultuada, pessoas que têm pessoas adoentadas em casa, é mais difícil para essas pessoas se adaptarem, né? Pessoas que não têm, que não conseguem seguir uma rotina, não conseguem se autodeterminar uma rotina, né? Também é mais difícil. Só que eu falo desastroso porque não foi feito esse processo, não foi feito todo esse estudo, não foi planejado, né? Então, enquanto a gente estava estudando, por exemplo, na universidade, há 2 anos, para implantar o teletrabalho de uma maneira organizada, nós, de repente, várias pessoas que estão num grupo de risco e que as instruções normativas mandam ir para o teletrabalho, essas pessoas tiveram um impacto muito grande. Assim na iniciativa privada também. Né? Eu vejo muito, eu acompanho muitos profissionais, tanto na consultoria quanto profissionais amigos, conhecidos, que estão enfrentando problemas no teletrabalho, que é simplesmente a falta de planejamento, do contrato de trabalho diferenciado, né? E não só do contrato escrito, doutora Carla, não é o contrato escrito que eu estou querendo dizer, é o contrato de trabalho no sentido da psicologia que a gente estuda, aquela relação que eu estabeleço no trabalho, né? Então, também, né, o teletrabalho, ele é excelente
para a pessoa, ele é excelente para a organização, ele é excelente para vários fatores, no entanto, se ele for bem planejado. E esse é o problema hoje da pandemia, é que a gente não teve tempo, e aí muitas vezes as pessoas, eu odeio viver no teletrabalho, acho que o teletrabalho não dá certo e tudo. Por quê? Porque está sendo mal implantado. Não teve tempo para se preparar, Não teve né? tempo de se Doutora, preparar. e a senhora acha que a tendência do pós-pandemia vai ser permanecer ou reduzir ou aumentar? Então, toda vez que a gente fala no pós-pandemia, né, doutora Carla, a gente vai trabalhar num Na cenário expectativa. muito, muito mais inesperado e muito difícil de prever do que antes. Mas vamos lá. O trabalho, no teletrabalho, agora no próximo cenário, né, no cenário que se coloca, é a ideia, principalmente por conta da pandemia e muitas vezes do medo de acontecer novamente, porque políticas públicas serão lançadas, isso é fato, né? A gente vai ter várias políticas públicas nesse sentido, mundialmente falando, os governos todos vão repensar vários fatores das nossas relações sociais, né? Porque como que um vírus impacta em tantos países, em tantas economias e na vida das pessoas e na sensação e na insegurança, né, de morte iminente sua, da sua família, isso provoca transtornos, isso provoca prejuízo, isso provoca quebra de empresas, que a gente está vendo muito, né? Então a gente tem muitas mudanças vindo pela frente, e uma delas, creio eu, né? Como falei no início, é muito difícil de prever. Creio eu que uma delas é a intensificação cada vez maior desse teletrabalho. Por quê? O objetivo do teletrabalho, né? Então vamos lá para entender, né, o que é esse teletrabalho. O objetivo dele é otimizar o trabalho. Né? O teletrabalho foi pensado para otimizar, para melhorar, né? Aquele tempo que você tem de deslocamento, aquele desgaste físico que você tem de se deslocar até o trabalho, né? É mobilizado, então você é resguardado disso, né? Então essa energia sua vital acaba, né, sendo preservada, né? Então há um impacto positivo. Então tem tudo para o teletrabalho ser uma realidade num futuro próximo e distante aí que a gente vai ter cada vez mais. E as tecnologias vão ajudar muito, doutora, né? A gente tem hoje, nossa, a gente tem uma grande barreira tecnológica, né? Então a gente vai ter reuniões com projetores melhores, nós teremos reuniões com avatar, nós teremos formas de trabalhar, né, com hologramas. Então esse distanciamento, eu acho que a tecnologia vai avançar muito, né, nos próximos anos, e está avançando, né? Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Como gestora, né, de pessoas, e provavelmente com pessoas em teletrabalho, o que a senhora tem observado das pessoas comentarem do que ele significa para a família, o trabalho dentro de casa? Então, pela primeira vez, alguns profissionais me relataram isso, doutora, que pela primeira vez eles estão em casa. Por quê? A vida dessa pessoa era trabalhar. Nas férias, o que ele fazia? Uhum. Pegava a família e viajava, não é? Ou ia para o Certo. shopping, ou ia assistir um filme. Em casa, não ficava, né? Então, pela primeira vez, ele está começando a observar a casa, né? Tem muitas piadas que falam assim, pela primeira vez, algumas pessoas notaram que é casado, né? Que tem uma família, que tem filhos, que tem uma rotina com os filhos, né? De repente, essa questão muito das crianças agora estarem em casa também, né, doutora Carla? Isso provocou nos pais repensar o que é o papel do pai na educação, né? Então a gente tem essa questão também, retornar a esse ambiente. Então muitas vezes, e aí eu sei que os indicadores mostram um potencial na violência doméstica, né? Porque aí as pessoas estão começando a não se relacionar bem, mas aí entra outros fatores também, não só de relação, mas questões financeiras também, questões de você estar convivendo mais tempo, né? A questão das crianças estarem, né?
eu procurei alguns dados sobre violência contra a criança também, né? Então eu tô preocupada muito. Eu tô preocupada com as mulheres, sim, com a violência contra a mulher, demais, mas eu tô muito preocupada com a violência contra as crianças também, né? Nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente de casa, né? Então esse é um fator. E um fator também é que agora, e aí um fator positivo, muitos filhos começam a ter a presença mais do pai, né, da mãe ali próximo, começa a entender o trabalho do pai e da mãe, começa a respeitar o trabalho do pai e da mãe, né? Porque isso você vai ter que impor. Se você quiser trabalhar, você vai ter que dizer, olha, eu faço isso, 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 né? Meu trabalho consiste em ter essa reunião, consiste em me concentrar e eu vou ter que ensinar para o meu filho que naquele momento ele tem que respeitar o meu trabalho, né? Então, eu vejo assim que é Sim. uma aproximação que está trazendo problemas, mas que também está trazendo... A gente vai sair diferente disso, a gente vai sair diferente dessa pandemia, né, doutora? Tomara que seja Sim, para bem sim, com melhor, né? certeza. Exato. Se Deus quiser, né? É. Doutora, quais são as competências emergentes nesse momento no mundo do trabalho? Primeiro, eu queria que a senhora falasse o que a senhora entende por competência. Ah, sim, boa. Competência, Uhum. como qualquer outra palavra, né, doutora? A competência é uma palavra que, como qualquer outra palavra que fica muito na moda, as pessoas tendem a não a achar, né, competência de uma maneira meia errada, né? Até entender competência de uma maneira errada. Competência, a gente tem muitas vezes três variáveis, né, que a gente fala. Alguns teóricos falam em até quatro, cinco, né, variáveis. Mas eu vou muito mais pelas correntes americanas e francesas, né, de estudiosos desses países que dizem, ó, competência é conhecimento agregado à habilidade, ou seja, conhecimento, mas é eu saber aplicar e é eu saber também ser nessa aplicabilidade. Aí entra competência técnica e competência comportamental. Então, eu tenho essas variáveis. Mas competência também, quando eu digo competência, quando eu digo o escritório da doutora Carla é competente, né? O Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho é competente. No sentido do direito, talvez caberia isso. No sentido de competência mesmo, não cabe eu dizer pessoa X, o doutor X, doutor Y, do Fórum de Segurança do Trabalho é competente, né? A doutora Carla é competente. Mas aí eu ainda tenho que dizer mais outra coisa. Eu tenho que dizer, a doutora Carla é competente, mas é competente em quê? Né? Eu não posso dizer, a doutora Carla é competente. Tá, então eu chego lá para a doutora Carla, então, e falo, doutora Carla, a senhora é competente, e então vamos pilotar um avião, já que a senhora é competente para qualquer coisa, né? Não é competente para qualquer coisa, né? A gente sabe, né? A senhora se especializou na sua área, eu me especializei na minha área, né? Eu sou administradora, e se me der, por exemplo, um desafio de falar... por exemplo, de marketing, né? Esse dia para trás alguém estava falando sobre marketing comigo, eu falei, olha, eu sou competente em gestão de pessoas, marketing eu já tenho, por mais que eu tenha a minha graduação inicial nessa área, né, em administração, em alguns pontos da administração eu não sou, então todo mundo que é competente em algo, né? Então a gente tem que saber disso também. E também competência, doutora Carla, ela é na aplicabilidade. Não existe competência no repouso. Então, eu sou competente, eu já fui desenhista cadista, ou seja, eu já desenhei mapas, né, para arquitetos, né, engenheiros, topógrafo, meu pai é topógrafo, então eu desenhava muito para ele. Isso faz 20 anos. Né? Então, eu não sou mais competente. Competência é competência na projeção. A Maria Tereza é competente para gerir pessoas, mas ela não está gerindo pessoas. Então, ela não está sendo competente agora no momento. Competência tem que ser na projeção, né? No momento, na execução que eu Entendi. avalio a competência. Né? E dentro dessas competências, quais a senhora entende que são emergentes nesse momento no mundo do trabalho? A primeira competência, que é a que realmente está sendo requerida de nós, assim, em um patamar muito
maior do que a gente imaginava é a competência adaptativa, né? Eu ser capaz de, a partir de momentos inaugurais, de uma situação inaugural como essa, né? De momentos que não havia acontecido, que não tem uma analogia, né? A única analogia que a gente consegue fazer a esse momento de pandemia é a guerra, né? A gente é a única analogia, e quantos a gente tem quase 80 anos, né? Desde a última grande guerra, então ela é considerada uma grande guerra. Né? Então, ela é considerada, né, 70 e poucos anos, ela é considerada uma grande guerra. Então, é um momento inaugural. A competência que é mais requerida de todos nós é a capacidade de se adaptar aos novos cenários. Ser capaz também, aí a segunda competência, ser capaz de aprender sempre. Né? Aprender a aprender é um grande desafio, né, de todo mundo. Aprender a aprender. Eu quero que me ensinem, mas eu não quero estar à frente da minha aprendizagem. Eu não consigo aprender a aprender. Então, teremos uma grande dificuldade. Competências tecnológicas. Você entender de tecnologia. Não é programação, não é nada disso. É eu não ter medo disso aqui, né? No início, a doutora Carla falou para mim, coloca aí, vamos fixar, né? É eu não ter medo de aprender algo novo, né, doutora Carla? A senhora disse que aprendeu agora, né? Recentemente. Na live passada. Pronto, já é uma aprendizagem, né? E a tecnologia, ela tende a nos assustar, porque nós não somos naturais da tecnologia, né? Nós somos naturalizados. Os naturais da tecnologia são os seus netos, né? Os meus sobrinhos, as minhas filhas nem são, porque minhas filhas já têm mais de 20 anos, né? Então, essas crianças que já nasceram na tecnologia, para eles esse mundo é muito fácil, né? Nem existia um mundo sem tecnologia. Para nós é assustador, a gente pensa que se a gente mexer em algo, né? Oh, meu Deus, deixa eu ver. A gente é muito ainda, muito analógico ainda, né? A gente está pouco digital. Outra competência que a gente pode dizer que é muito importante, vai ser cada vez mais importante, aliás, eu vou falar duas que são excepcionalmente importantes para esse mundo e estão sendo muito requeridas. Socioemocional, né? Então, eu controlar minhas emoções, eu saber viver em sociedade, eu controlar isso que eu vivencio, né? Eu saber viver em sociedade, eu saber me controlar, eu estar à frente das minhas emoções, né? Isso é um grande desafio para todos nós. E as comportamentais, né? Eu ser capaz de autodeterminar, a própria competência adaptativa, que é objeto do meu estudo, é o que eu estudo mais, ela é uma competência comportamental. Então, as competências que eu acho que são as que estão número 1 aí, são essas competências, doutora. Sim, a senhora falou muito bem. E uma coisa que me veio muito forte, a hora que a senhora falava sobre a nossa geração, né? Eu tenho uma neta de 4 anos e tenho um irmãozinho que tem 2 anos. Nós estávamos nós três para assistir televisão na casa deles, estava só nós três. Eu não consegui ligar a televisão, a minha neta de 4 não, mas o meu neto de 2 anos conseguiu. Tá vendo? Entende? Ele pegou e ligou. Ele pegou, pôs o dedinho no lugar certo e ligou. Né? Então, isso ficou muito claro. Nós tínhamos tido uma palestra com o Dr. Platon, né, sobre o trabalho do novo século, emergente e tal, e a gente viu muito sobre isso, né, sobre a geração digital, essa coisa toda. E aí eu vi esse exemplo claríssimo na minha frente. Na né? prática, Quer dizer, até a minha neta, com 4 anos, teve maior dificuldade do que ele com 2. Então, né? tem muitos estudos nesse sentido, doutora, que fala que as nossas conexões neurais estão mudando. Ainda são estudos mesmo que estão se aprimorando, mas por que uma criança aprende tão jovem algumas tecnologias? Alguns comportamentos, né? A criança, será que nós estamos estimulando? Algumas pessoas defendem que é o nosso tipo de alimentação, alguns defendem que realmente a gente está mudando as conexões neurais. Então, temos uma geração muito diferente aí pela frente. Sim. E quando a senhora falava, e deu como exemplo justamente a gente fixar o tema da live, né?
As lives que eu estava assistindo, todas eu via que tinha isso fixado. Eu falei, gente, é muito interessante, o título fica ali, você não precisa ficar repetindo toda hora qual é o título, quem é a pessoa. Aí eu fiz lá, eu falei, queria tanto saber como é que faz isso, né? Aí eu fiz a live com o doutor Rafael e ele, Carla, vamos fixar? Eu falei, vamos, só que eu não sei como é que faz. Ele falou, não, faz isso, tal, e você clica e a gente fixa, né? Então, Talvez a gente uma podia coisa colocar, então, doutora, curiosidade, como uma das eu acho que competências. não só, doutora, eu acho, o mundo passou por um tempo que era muito feio você falar que não sabia, né? O chique era É você verdade. falar que sabia, e se você não soubesse, você calava a boca. Eu não sou adepta a essa linha. Eu sou adepta, eu vou para uma sala de aula, professora, o que é isso? Eu não entendi, né? Uhum. Eu entendo porque quanto mais a gente vai estudando, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Cada trecho maior que a gente passa, a gente percebe que é pequenininho perto do todo, né? É muito pouco. Então, eu acho que uma das virtudes pode ser a humildade, né? Sim, Você reconhecer que não sabe e pedir ajuda, né? é, E querer saber como, né? Eu é. acho que nós vamos ter que fazer isso com muita frequência, né? Nós estamos vendo pessoas idosas entrando nesse mundo digital, com dificuldades, com facilidades, há uma certa resistência, depois a pessoa adora, não quer sair dali mais, né? Então, assim, não vai dar mais para ter esses bloqueios, né? E principalmente essa falsa sabedoria, vamos dizer assim, né? Eu passo uma imagem que sei, mas eu não sei nada. Não, eu não sei. O que é isso, né? Como eu te perguntei, o que é competência, né? Porque É, havia um sentido diferente. Eu acho isso. muito importante a gente se abrir para isso, para conhecer, É, o aprender né? a aprender, né? É Aprender aquela a aprender. aprender a aprender. Eu tenho que saber, você falou muito bem, doutora, porque a gente tinha aquela coisa assim de, eu sou doutora, eu sou advogada, eu sou a servidora pública, eu já sou formada, eu sei mais do que uma criança, sei mais do que um Não é adolescente, nada. e não me abro à aprendizagem dele, né? Então, eu estou bloqueando ali. Então, eu tenho. E isso, exatamente, eu tenho que ser humilde para entender que eu sou competente em algo fixo, aquilo ali, aquele cenário. Saiu dali, outras pessoas são competentes. Então, eu tenho que buscar os outros para aprender. Né? Então, Sim, muito, muito bem colocado, excelente. importante, com certeza. Importante. Doutora, a senhora consegue identificar quais serão as competências mais valorizadas no futuro? A senhora falou do presente, né? Que Sim. seria a socioemocional, tecnológica, adaptativa, aprender a aprender, né? Uhum. Comportamental. E para o futuro, a senhora acha que vai ser isso e mais alguma coisa ou vão ser coisas totalmente diferentes? Então, a gente aí pode inserir a discussão sobre a inteligência artificial, né, doutora? Porque o futuro, e aí alguns livros, né, o Noah Harari falava que nós teremos o futuro em 2050 e ele descrevia algumas questões de 2050. Bacana. Só porque o 2050 talvez tenha sido antecipado para 2021. Então, o ano que vem, nós teremos um boom tecnológico, isso é muito muito a previsão é muito mais forte de que isso aconteça. Nós temos poucas questões ainda, poucos aparelhos e pouco acesso à inteligência artificial. A inteligência artificial será uma realidade. E o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma máquina que aprende, é uma máquina que ela aprendeu a aprender. Isso que a gente falou da competência. Ela sabe, né? Ela consegue aprender. Tem até uma série do Netflix, eu não me lembro o nome dela, é um nome em inglês, que fala exatamente disso, dessa inteligência artificial, que eles programaram ela para ter empatia. Né? Então ela começa, é uma robô, ela começa a ter isso. No Harari, eu tenho um outro livro que é um guia para, esqueci o nome do autor, desculpa, mas é um guia para sobreviver ao mundo dos robôs, né? É interessante. Como que a gente vai sobreviver a isso? Então, as competências do futuro, a gente vai ter que conviver cada vez mais com a inteligência artificial, e para sobreviver a isso, nós teremos que ser cada vez mais humanos. Porque a única questão
que uma máquina, a única que ela não consegue imitar de nós é a ser humano. Então, nós teremos que ser cada vez mais humano, cada vez mais próximo do trabalho, até que a senhora faz muito, né? Eu fico admirada muito, assim, com quanto é aquele momento de acolhida, né? Que a gente sempre, quando te encontra, a gente se sente assim, você chega perto, eu chego perto da doutora Carla e eu fico assim, a energia é gostosa. Isso é humanidade. Isso um robô não vai me trazer, né? É a sua Não. energia que me traz, é essa acolhida, é talvez eu olhar um dia para a senhora olhar para mim e falar assim, você não está bem hoje, o que foi? O que está? Por mais que você esteja assim, pensando que você está fingindo, a pessoa não está. É você conseguir a ser mais próximo do ser humano, né? A máquina não vai conseguir isso. A gente pode conviver com robôs aqui dentro de casa, ter um robô para limpar minha casa, ter um robô para me levar no trabalho, voltar. Eu ainda vou procurar por outro ser humano, né? Então, eu acho que a competência que a gente tem mais a desenvolver no futuro é a humanidade, é a empatia, é a humildade, essas competências, essas características que só o ser humano pode ter. Doutora, enquanto a senhora falava, eu fui lembrando de uma discussão que eu tive esse fim de semana sobre o discurso da pós-verdade, né? O discurso da pós-verdade é a mentira, né? O discurso da pós-verdade é a mentira. Então, um amigo meu disse assim, que tem feito cursos, tá, essas coisas para redes sociais e tal. Então, que o grande lance, né, é fingir que é até ser, entendeu? Ah, Então, você não é, né? Mas você de vai tanto fingindo que fingir é, que é, você só acaba você sendo. fingir que é, você vai se tornar sendo, Entendi. né? Hum, Eu, particularmente, olho para tudo isso com muito receio, também, né? também. Eu fui educada no Colégio São José, que é de irmãs dominicanas, cujo emblema é Veritas, né? É verdade. Então, Hum, eu cresci, né? Entendendo que a verdade deve ser a base de tudo. Que a mentira não entra em lugar nenhum e se ela entrar, ela vai cair, porque ela cai de maduro, vamos dizer assim, né? O que a senhora percebe, né? Professor, doutor Tiago Cabral está falando, professor Yuval Harari fala muito sobre humildade no livro mais atual dele. Excelente live. Obrigada, doutor Tiago. Ah, que coisa boa. É interessante isso, porque a humildade ela é uma virtude. E quando se fala de virtude, você pensa que é algo religioso, né? Está ligada Aham. a ser santidade, isso aqui. E eu me recordo de um cliente há 20 anos atrás, que foi fazer um MBA muito chique lá nos Estados Unidos, e ele voltou e veio reto no meu escritório e falou assim, doutora Carla, a principal coisa que eu aprendi, humildade. Olha lá, humildade, né? A É. humildade, na verdade, ela é uma riqueza, né? Porque eu acho que entra muito nisso que nós estamos falando. Se o discurso da pós-verdade é você fingir até ser, isso é mentira, isso é orgulho, isso é vaidade, né? Então, aí vai tudo isso enche, mas não preenche. O meio fica vazio, não é verdade? E a humildade é o quê? É a transparência, né? É a verdade, a sinceridade. Então você não sabe e fala, não, mas eu vou buscar, vou procurar saber o que é e vou te responder, né? Exato. Então o que eu queria perguntar para a senhora, assim, como que a senhora vê esse quadro de pós-verdade entre os nossos jovens, né? Trabalhadores, empreendedores, onde que isso tudo vai dar? Eu acho que aí pega uma questão de sustentabilidade, né? Sustentabilidade dessa pós-verdade. Até onde ela vai ser sustentada quando você constrói? A gente sabe muito bem, se a gente for construir uma casa sem uma base, ela, por mais bonita e frondosa que ela seja, né? Ela, se ela não tiver um alicerce bom, ela não vai se manter em pé. A pós-verdade, ela começa, né? E às vezes eu falo o seguinte: a gente tem, né? A gente faz muita consultoria e a gente, muitas vezes, nas consultorias, a gente percebe que as pessoas querem se enganar dessa maneira que a senhora está falando aí. Afirmam uma mentira várias vezes, né? Ou naturalizam o errado.
não é? Eu falo muito isso, naturalizam tanto o errado, aí eu falo de tanto naturalizar o errado, você vai achar que o errado é certo, e daqui a pouco você vai perceber que todo o seu caminhar foi em cima de algo que não existia, de algo que é frágil, que é facilmente derrubado, né? Porque por mais que a gente reafirme uma mentira, ela, em um dado momento, você vai estar fragilidade. Lá no passado há uma fragilidade, né? Há algo ali naquele contexto que não faz muito sentido. E se for bem investigado, você vai perceber isso. Então eu vejo muitas vezes as pessoas tentarem afirmar, né? Eu vejo muito, doutora Carla, que as pessoas têm uma carência muito grande de afirmar a sua verdade, como a verdade plena também, né? A minha verdade tem que ser a sua verdade, eu tenho que te convencer. E para eu te convencer, eu trago uma pós-verdade, né? Essa questão da pós-verdade. Eu vou construindo argumentos em cima daquilo que eu apenas acredito, mas que não tem evidência, né? A gente na ciência fala muito isso, né, doutora Carla? Não tem evidência que isso seja verdade. Então, a gente tem essa preocupação, a sustentabilidade dessa pós-verdade. Até onde vai? Né? É frágil, é frágil. É Né? frágil. É Ela frágil. não tem sustentação, Não, né? não tem. Ela com certeza vai cair. É cair. Doutora, o que é um trabalhador? O que torna um trabalhador? O que é inútil digital? A gente, quando foi para o teletrabalho, doutora, tanto na universidade, quanto as empresas que a gente dá consultoria, quanto com os colegas de trabalho, a gente percebeu que muitas vezes, muitas pessoas, né, muitos trabalhadores, eram muito úteis até chegar a tecnologia. No momento que chegava algum sistema, algo para ele trabalhar, ele já não tinha mais utilidade, né? Então eu lembro bem de um empresário, amigo meu, que ele falou o seguinte: eu começo a perceber no teletrabalho o quanto eu tenho pessoas que são inúteis, porque o que ela sabe fazer é limitado. Ela vai até certo ponto só. E o pior não é. E aí, doutora Carla, eu não estou falando de idade, não estou falando de nível educacional, não estou falando disso. Estou falando de pessoas que realmente têm resistência à tecnologia, pessoas que são avessas. Eu não preciso aprender isso, eu nunca vou precisar disso. E a gente precisa, a vida tem mostrado cada vez mais que a tecnologia, ela veio para ficar, ela não vai ser superada, a gente não retorna nada disso e a gente vai ter que se acostumar cada vez mais. Então essa resistência eu vejo em gente jovem, eu vejo em trabalhador jovem, eu vejo em trabalhador muito bem qualificado, né? Eu sou professora também, e aí a gente... Eu estou num grupo de professores lá na Faculdade de Ciência e a gente viu, eu vejo colegas de trabalho, professores já mais antigos, eles estão com uma sede de aprender a dar aula no EAD, no ambiente virtual, e eles estão se colocando a desafiar os seus limites, né? Então essas pessoas, elas não são inúteis. Agora, Não. quem é resistente, ele é inútil, né? E o doutor Tiago, uma vez, a gente numa reunião, o doutor Tiago falou uma coisa para mim, achei muito legal, porque eu já tinha lido no livro, e aí é aquela questão, quando alguém comenta algo, né? E aí o doutor Tiago falou que no livro do Noah Harari, ele fala da classe de inúteis, né? Que teremos em 2050. E aí ele fala, não é que essa classe de inúteis, essas pessoas elas não vão estar desempregadas. Elas serão desempregadas e não empregáveis. Eu não tenho o que fazer com ela. E aí, o que o Estado faz com essas pessoas? Vai ter que sustentá-las, claro, né? Elas vão ter que ser sustentadas. E é exatamente essas pessoas que têm esse bloqueio de evoluir, de se adaptar, de melhorar, né? Essas pessoas que realmente são resistentes a se adaptar ao ambiente digital. A gente falou, né, uma das competências, tecnologia é muito importante. Então, essas pessoas têm que... E aí não é, ela é e pronto, e acabou. Ela está... E muitas vezes as pessoas são resistentes à tecnologia por um trauma. Porque, como a senhora falou, não saber era uma vergonha.
admitir que eu não sei algo, como é a tecnologia, eu tenho que admitir o tempo todo. Toda hora eu tô com o pessoal do TI, eu tô ligando o pessoal da TI, em todos os ambientes de trabalho. Olha, eu fiz algo aqui, não deu certo, eu tenho que entender até onde eu posso ir, né? O que o professor Cortella fala do incompetente com iniciativa. Eu gosto muito dessa frase, né? Eu tenho que saber que ali eu não sei, eu posso aprender, mas eu tenho que chamar alguém para me ensinar. Eu tenho que aprender aquilo para então mexer, né? Então, esse inútil digital, ele é essa pessoa resistente. Não é que ele não sabe, não é questão de conhecimento, de idade, de formação, não. Ele não quer aprender. Ele é resistente. Ele acha... Entendi. Talvez ele Isso que tenha a senhora está prepotência, falando, né? Aquilo que a senhora falou, ele ou tem às vezes a prepotência. vergonha, né? É, Às vezes a também. vergonha, né? Sim. Isso é tão interessante. Eu, há pouco tempo, estava lendo um livro que falava justamente dessas novas tecnologias. E uma das coisas que o autor trouxe, né, é que, segundo os estudos dele, em pouco tempo não vai ter mais fábrica de carros, né, concessionários e tal, porque os carros vão ser automáticos, né? É. E a minha mãe, eu sou avó, minha mãe é bisavó, né? E a gente passando, a gente ia para uma exposição de artes aqui, e passamos em frente a uma concessionária, eu falei assim, mãe, prepare-se, porque vai chegar a hora que a gente não vai mais comprar carro. E ela disse assim, ainda bem que isso não vai me pegar. Eu falei, vai pegar a senhora, Porque foi né? antecipado tudo. Foi tudo Foi. antecipado. Aí eu ainda disse, eu fui refletindo com ela, eu falei assim, olha, que bênção que a senhora, mesmo não sabendo, mamãe não sabia digitar um computador, nem celular, nem nada, e ela se abriu e foi aprendendo, Tá né? vendo? Hoje ela é viúva, mas ela quer ir para os grupos, para as orações dela, ela pega o Uber, né? Antes da pandemia, então, assim, ela se vira, né? Então, a gente percebe isso, ela pode ter 75, 80 anos, mas ela nunca vai ser uma inútil, né? Porque Não. ela está buscando se superar, não é verdade? É. E quando a senhora diz que o inútil digital é aquele que se recusa Se recusa. a se adaptar às condições da tecnologia, né? Exato. Doutora, nós já estamos quase terminando, mas ainda Sim? temos 10 minutos. Quais são as competências que a senhora entende que serão necessárias no século 21 e 22? A gente já está, né? Olha só que loucura, a gente já fala de século 22, né? A gente começa a falar assim, bom, a gente já tem que começar a se programar para o século 22, né? Essas competências que a gente vem falando e tudo, mas eu acho que uma das principais que a gente tem que dizer é que a adaptabilidade ela vai ser importante em todos os fatores. Mas também, doutora Carla, aí eu trago uma outra questão, é da autoconfiança, né? A autodeterminação, né? Então, a sua mãe, ela se autodeterminou a aprender. Não pense que foi fácil para ela aprender. Mas ela disse, eu vou aprender sim. Se outras pessoas sabem, eu não sou menos do que elas. Eu serei, então, eu aprenderei sobre isso. Então, essa é uma das questões que a gente tem que estudar bastante ainda, é saber o quanto as pessoas têm capacidade de se autodeterminar, têm capacidade de se conduzir. Eu sei os meus limites. Isso passa necessariamente, doutora, por se conhecer, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber que aquilo que eu tenho medo, talvez seja exatamente o que a gente falou há pouco, né? Talvez eu tenha medo dessa tecnologia porque alguém tirou onda comigo, né? Tirou sarro, fez, né? Falou você não sabe isso, você é um incompetente, você é burro, né? Às vezes as pessoas falavam isso pra gente no ambiente de trabalho, né? Eu vivenciei momentos no meu ambiente de trabalho com o chefe, com colegas de trabalho, que muitas vezes na hora eu nova ainda, na hora de aprender um sistema, eu estava com dificuldade, porque a minha aprendizagem ela é um pouco diferente, né? E nós aprendemos de forma diferente, e a pessoa me classificou como burra, né? Então, se eu aceito isso, se eu aceito que o outro diga que eu não sou capaz, que eu sou burro, que eu não vou aprender, que isso, a tecnologia não é para mim, porque eu passei da idade, porque eu não tenho conhecimento, se eu deixo que as pessoas me determinem, eu coloco uma coisa preciosa na mão do outro. E eu não posso fazer isso, né? Determinar
tem que ser eu que dou, né? Então, se a doutora Carla, se uma palavra da doutora Carla me faz bem, ótimo. Mas se algo que a doutora Carla me fala e me faz mal, eu tenho que dizer não, tá tudo bem. É só a Alerta. opinião dela, né? É a opinião dela, não é a verdade sobre mim, né? Então, às vezes a gente vê isso, né? Muito acontecer. As pessoas dão opinião sobre os outros e isso acaba te machucando, te condicionando e você se coloca numa situação ruim ali, né? De limitação. Você diz, ele está dizendo que eu não consigo, então eu não consigo. E eu aceito essa determinação. Eu não posso aceitar, né? Sua mãe não aceitou. Sua mãe não aceitou. Por mais que se ela não quisesse, ninguém ia cobrar isso dela, né? Ela percebeu, falou, não, eu posso. Eu vou me determinar a aprender isso, né? Então, é essa parte que eu queria terminar com a senhora sobre o que a gente tem para falar. É falar que competência adaptativa e, principalmente, se determinar, né? Eu falo muito isso nas minhas aulas de psicologia, eu falo muito isso. Pegue as rédeas da sua vida. Deixe de dar para os outros a capacidade de definir se você vai ser feliz ou não naquele dia, né? Pegue as rédeas, seja feliz. É verdade. Eu tenho um grande amigo, um frei franciscano já falecido, que era psicólogo, Frei Jaime Piazus, e ele é autor de um livro que se chama Você Conduz Sua História? Olha, Eu acho que é a pergunta chave, né? Você exato, conduz sua história? Quem é que exato. conduz a sua história de vida? Quem está escrevendo o livro da sua vida? É você, seu esposo, são seus filhos, né? Quem? Uhum, Não é? sim, Então, exatamente. assim, isso é maravilhoso, né? Isso que a É, senhora falou, eu acho que a gente pode concluir de forma brilhante mesmo, e que foi possível perceber nessa reflexão nossa, né? Sobre justamente essas competências. Muito obrigada pela aula que a senhora deu para todos nós, né? obrigada. A necessidade dessa abertura, né? E dessa busca do conhecer sem receios, né? Sem Exato, receios, sem medos, entendendo que nós estamos todos no mesmo barco, não é exato. verdade? É Que verdade. Eu vença. quero, eu quero agradecer ao Fórum de Segurança e Saúde do Trabalhador. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto, né? Tanto quanto a gente tinha pensado esse projeto físico para levar um pouco, né? Assim, gratuitamente, né? A gente estava disposto a sair do nosso conforto, das nossas obrigações para fazer isso pelas empresas, pelos trabalhadores, né? E a gente tem uma equipe lá linda, maravilhosa. Eu quero agradecer a doutora Carla sempre, ao doutor Tiago e a todo, em nome deles todos do fórum. É muito bom, é muito feliz a gente estar participando de algo que a gente acredita mesmo. A gente acredita e é muito feliz isso. Que bênção. Doutora Maria Tereza, eu queria agradecer enormemente a senhora, em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, doutor Tiago Cabral, que é o nosso coordenador, né? Um homem assim ímpar junto É conosco nessa muito bom. caminhada tão Nossa, é linda. uma benção. E uma das coisas que ele colocou aqui para nós, né? Todos somos capazes de ser e de fazer. Então, eu proponho, né, ao fórum que diante dessa aula que a senhora nos deu, que são sobre o teletrabalho, as competências e, sobretudo, o inútil digital, né, que a gente possa pensar em momentos de reflexão que tirem as pessoas desse lugar, né, para que elas já se preparem para o que já está acontecendo e para o que ainda vai acontecer, né, e Sim. que a gente possa reduzir esse exército de inúteis digitais, não Se é Deus quiser, verdade? é nossa Muito obrigação. obrigada, Nossa doutora Maria obrigação. Tereza. Obrigada. Obrigada. Tá bom, muito obrigada. Agradecemos a todos os nossos espectadores, né, aqueles que refletiram junto conosco, e a live vai ficar gravada, vai ser disponibilizada, e já convidamos para a live da semana que vem, né, terça-feira que vem, quinta-feira que vem, nós vamos estar falando sobre qualidade de vida no trabalho. Nós Ah, vamos trazer o doutor Fábio, que é um farmacêutico, né, e nós vamos trazer a doutora Rose Ellen, né, que é psicóloga, show, nossa show. colega, não é? E vai estar falando sobre qualidade de vida no trabalho. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos, um bom descanso. Obrigada, doutora Maria Obrigada. Tereza. Obrigada, doutora Carla. Obrigada. Obrigada.